Cara, eu acho que não existe maneira fácil, né, de aprender. Mas isso sou eu que acho, né? Existe maneira Uhum. mais fácil ou mais eficiente para estudar e aprender? Como é que a neuropsicologia poderia nos ajudar aí nesse processo? Porque, afinal, é nessa que a gente está contando, que a neuropsicologia vai nos salvar. Uhum. Então, eu não diria mais fácil, porque não tem caminho mais fácil, Não né, tem. para aprender. Existe uma forma mais assertiva e mais eficiente para poder aprender. E várias formas, né? Como eu falei no começo, cada pessoa vai precisar descobrir qual é a sua melhor forma de aprender. Aqui eu posso até dar algumas dicas bem eficientes que podem te ajudar, né, para você se adaptar à sua forma de estudo. Você vai testar todas as dicas que a gente vai dar aqui para você avaliar o que vai te ajudar melhor, né? São técnicas simples, porém de nada vão se tornar eficientes se você não sair da procrastinação, né? Ou mesmo não se comprometer com o seu aprendizado, porque milagre não existe. Né? Aquela Uhum. coisa de que Deus me ajuda, não vai ajudar se você não fizer a sua parte. Tanto é Né? que tem o Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, o cara acordou cedo para Exatamente. estudar, acordou cedo para trabalhar, para aprender. Mais um ditado para você. Exatamente. Né? Então, geralmente, como eu também falei no começo, ninguém nos ensina como estudar. A maior parte das pessoas não desenvolvem esse prazer pelo estudo e pela aquisição de conhecimento. O estudo ele acaba sendo muito visto pela maioria das pessoas como algo pesado, chato, obrigatório. E essa forma de olhar para o estudo acaba sendo um tiro no pé, digamos assim, né? Que é uma forma de levar o seu cérebro a se auto-sabotar. Por quê? Já falei várias vezes e vocês vão sempre me escutar falar. Nosso cérebro ele é burro no sentido que ele não sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele vai levar ao pé da letra aquilo que você fala para ele. Se você diz que estudar é chato, algo chato não dá prazer. Se é chato, eu não vou botar atenção, vou procurar coisa mais divertida para fazer, ou não, o cérebro, digamos assim, né? Então, ele vai te direcionar a atenção para aquilo que é mais prazeroso e não para o que é chato. Agora, se você fala, eu vou dar o meu melhor, porque para mim é importante, eu quero estudar, o que vai acontecer? Teu cérebro ele vai te dar essa chance de você colocar atenção naquilo que você está fazendo. Porque se você vai fazer algo pesado e não prazeroso, dá muito trabalho, vai gastar muita energia. E o cérebro realmente não vai buscar um engajamento de atenção para isso aí. Então, o que a gente precisa fazer é buscar formas da gente falar com a gente mesmo para fazer o nosso cérebro liberar substâncias que vai te motivar, te inspirar, te animar, te dar prazer para aquilo que você vai aprender. Senão você realmente vai se dar mal. Então, aí já está a primeira dica, entendeu? Muda a sua forma de olhar para o seu estudo, pense no seu objetivo, no que você quer alcançar com aquilo que você vai estudar. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você não se engaja, você não entra em ação para buscar aquilo que é importante. E aí lembra que eu mencionei que 95% do aprendizado está em ensinar outra pessoa? A gente precisa colocar isso em prática. O que estamos aprendendo e nada melhor do que a gente fazer aquilo que a gente está fazendo ensinando para uma outra pessoa. Então, se a gente passa adiante aquilo que a gente está aprendendo, isso vai fazer com que a gente fixe muito mais. Então, sei lá, você está estudando sobre marketing aí, de repente uma técnica nova do marketing que você está aprendendo. Conversar com a sua esposa sobre o que você está aprendendo, isso vai te ajudar a fixar muito mais. Conversar com outro amigo de marketing, da área de marketing também, vai te ajudar a fixar muito mais aquilo que você está aprendendo. Então, o que a gente também tem que pensar, que tem pessoas que às vezes, não vou falar não, porque eu vou estar dando, né, a dica para o outro, e aí vai tomar a minha ideia. A gente precisa parar com isso, né? Porque a gente não tem que ter vergonha e nem ser egoísta no sentido de dividir, né, ou passar adiante aquilo que a gente sabe. Porque ninguém tira o que é seu. A sua forma de fazer é o seu DNA que você está colocando ali.
A gente vê no quadro, as pessoas vão dar, cada um vai falar de uma forma em relação àquela imagem. Então, o que é seu é seu. Você não precisa pensar que o outro vai te tirar ou te roubar a ideia. Cada um vai fazer do seu jeito, né? Agora, imagina você dando uma aula sobre o que está estudando, como você montaria a sua aula, né? Quando a gente começa a pensar dessa forma, né, a gente começa também a trabalhar esse aprendizado e como a gente está desenvolvendo isso aí. Como você explicaria o conteúdo que você está estudando? Que exercícios você passaria para melhorar a assimilação desse aprendizado? Então, se a gente aprende a ser o professor que a gente gostaria de ter, a gente vai assimilar muito mais e as pessoas vão gostar de estar querendo aprender com a gente também. Facilita na hora de estudar assim. Eu fazia muito isso nas matérias humanas. Nas exatas ficava um pouco difícil. Assim, porque tem professor que tem mania de dar uma coisa na sala, e aí na prova ele inventa uma coisa louca, e você tem que, né, saber todas as regras da física, da química, da matemática e do astral para descobrir o que o cara quer, né? Enfim, ele foge regra, ele te treina de um jeito, ou seja, jogo é jogo, treino é treino, e aí fica mais difícil você fazer isso com esse tipo de professor, né? Mas eu acho que as matérias exatas são um pouco piores para fazer esse tipo de situação. Sim. De se imaginar seu professor para você conseguir estudar. Né? Exatas é fazer exercício. Exercício. Exercício e exercício ali de fazer mesmo, né? Ler o exercício. Cara crachá né? mesmo. Tem gente que acha que ler o exercício, ler o desenvolvimento da questão está treinando. E não vai, não vai aprender. Você aprende a fazer fazendo, entendeu? Matemática, principalmente, cara, é terrível. Agora, o network também, você está andando e falando e conversando com quem é da sua área, foi o que você falou agora aí, eu acho o mais importante. Porque mesmo que você não queira focar, se nas suas redes sociais, você tem, por exemplo, uma rede social profissional e a sua pessoal. Você usa a sua rede profissional de segunda a sexta, você vai estar em contato, vai estar vendo o que os profissionais da sua área estão fazendo. É impossível você não aprender, mesmo que você não esteja estudando durante um período. Né? E é bom que você está conversando e está escutando. Você entende o que as pessoas estão falando e você aprende com o que as pessoas estão falando também. É muito bom você falar e ser entendido. Sim, na neuropsicologia a gente brinca, até vai aprendendo por osmose, né? Vai falando tanto sobre aquilo ali que vai entrando sem você sentir, né? Exatamente. Vai aprendendo tudo. Isso eu acho bacana, isso aí, fazer network, né? Falar sim. Consumir conteúdos, né, que são da sua área para te forçar a aprender. Agora, com a pandemia está rolando tem muitos horários alternativos aí, tem muita gente trabalhando em casa, tem muita gente que não está trabalhando e pode até aproveitar para se especializar, tentar fazer algum curso. Se tiver duro, tem cursos gratuitos aí aos montes, Sebrae, Senac, enfim, só buscar, só se comprometer em estudar. Agora, horário, porque assim, existe um horário específico para quem quer estudar em casa, procurar estudar em casa ou no trabalho mesmo. Existe um horário específico que ajuda no processo de aprendizado? Então, esse horário, Fábio, ele vai depender muito de pessoa para pessoa, porque a gente sabe que existem pessoas que eles funcionam muito melhor à noite e tem pessoas que funcionam muito melhor na parte da manhã. Isso vai variar. Então, você vai precisar descobrir em qual momento do dia você se sente mais produtivo. Quando você descobre qual é esse seu horário de maior produtividade, seu estudo e rendimento também vai ser mais produtivo. Porque você vai assimilar melhor, se concentrar melhor e fixar melhor. Agora, não adianta dizer, eu produzo melhor de manhã. Mas, de repente, de manhã você está em casa, correria, né? Funcionamento de casa, filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não vai conseguir produzir
com barulheira, com um monte de coisa. TDAH, então, menos ainda, né? Porque o barulho lá fora. Deixa quieto. Filho falou alguma coisa assim, você já vai ligar a anteninha logo naquilo. Total. Então, você também vai precisar ver em que momento você tem um silêncio maior, uma tranquilidade maior, onde você vai poder realmente tirar pelo menos ali 1 hora, 2 horas, para poder se dedicar àquilo que você está fazendo. Porque se você começa, né, 5 minutos, parou porque tem que ir fazer alguma coisa, daqui a mais, aí você volta, até você começar a ver onde eu estava, o que eu estava fazendo, vai desmotivando, entendeu? Aí o que acaba acontecendo? Você acaba deixando de lado, para não tem jeito, não dá, entendeu? E aí vai fazer um monte de outras coisas. Então, isso cada um vai precisar também perceber qual é a rotina da casa, qual é o momento que tem maior tranquilidade para poder realmente se concentrar e aí se adaptar ao horário. Se você não consegue, né, dar prioridade para a parte da manhã, se de repente você sente que você rende melhor na parte da manhã. Talvez tenha que fazer um jogo aí, né? Não rendo bem de noite, mas à noite está tranquilo. No momento eu vou estudar à noite. Né? Pode ser. Exatamente. Aí você se adapta. Verdade. É uma boa sacada, né? Agora, beleza, isso aí a gente faz quando a gente sabe que não rende bem de manhã, não rende bem de tarde, ou rende muito bem à noite. E como é que a gente faz para descobrir esse melhor horário, né? Todo mundo tem essa sacada aí de saber qual é o melhor horário? Não, nem todo mundo sabe, né? Porque nem todo mundo presta atenção. Então, o que você vai precisar fazer é testar em vários horários, né? Estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de noite, vai observar, né, em qual horário você começa a estudar e durante uma semana fazer essa experiência e ver o que está funcionando melhor. Entendeu? Aí você vai identificar qual vai ser o seu melhor horário de estudo. Ah, Silvia, eu percebi que de manhã eu estudo melhor, mas de manhã é uma bagunça danada. Então, o que você vai fazer? No dia que tiver mais tranquilo a parte da manhã, você já sabe que de manhã funciona melhor. No dia que a casa estiver mais tranquila na parte da manhã, você vai fazer na parte da manhã o teu estudo. Agora, tá bagunça demais, você vai ver qual o melhor horário, que tá menos bagunça dentro de casa, menos barulho, para você conseguir se concentrar e estudar, né? Você também pode fazer registro desses horários, né? De como você percebeu sua concentração, o que te tirou do foco de concentração, se é algo pontual, né? Como eu falei, né? De repente, uma situação em casa que você não conseguiu se concentrar, ou se todos os dias naquele horário, né, ter um barulho para poder atrapalhar. Eu me lembro quando eu estava no Brasil, que eu ia fazer gravações de vídeo, tinha os dias da semana que era o homem do gás, o carro do ferro velho. Então, assim, era complicado. Tava o silêncio danado de manhã cedinho, mas começava bibi, bibi, homem do gás, carro... Entendeu? É 10 real. Eles assassinam o português. Exatamente. Né? Então, não adiantava eu ficar estressada porque eu queria gravar, mas o cara ia parar de passar na rua? Não. Então, eu teria que me adaptar num outro horário que não teria aquilo. Ou acorda mais cedo, né? Gravar antes dos caras passarem, ou, de repente, ver de outra forma como fazer. Porque as adversidades existem e a gente precisa ter essa flexibilidade para se adaptar a essas adversidades. Não pode dar desculpa que não estudou, né? Porque ninguém vai aceitar isso como desculpa. Exatamente. Na hora de ajeitar a tua vida, vão escolher quem é mais capaz. Não adianta dar desculpa. Exatamente. Não adianta. E não falar que não tem tempo, porque tempo a gente faz também. Né? A gente não arruma tempo para procrastinar. Em vez de procrastinar, faz esse gostoso, tempo de estudo. Né? Bem mais gostoso. Digamos assim. Agora, você agora há pouco também mencionou que a gente aprende
80% das coisas fazendo. Né? Diz que a neuropsicologia explicam isso. Né? Então, mas beleza, a gente aprende 80% das coisas fazendo. Mas como é que funciona isso na prática? Como é que a gente faz isso? Então, quando você faz desse seu aprendizado, né, a rotina do seu dia a dia, isso começa a realmente passar para a prática. Né? Então, é colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Porque de nada adianta a gente ter a teoria se a gente não aplica em nossa rotina aquilo que a gente está aprendendo. Então, a gente precisa fazer exercício do que a gente está estudando. Quando a gente precisa exercitar, a gente vai percebendo também onde a gente está tendo dificuldade, o que precisa melhorar, para poder estar assimilando melhor o conteúdo. Você vai saber também se aprendeu a tabuada, por exemplo, quando você vai fazer uma conta de multiplicação. É aí nessa hora que você sabe que realmente aprendeu. Então, a gente precisa o quê? Praticar. A pessoa do direito, né, que vai montar uma peça, por exemplo, ela só vai aprender a montar uma peça se ela treinar. Não adianta nada. Você monta a peça assim, 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 assado. Mas na hora de fazer, você vai saber fazer? Entendeu? Então, é quando a gente pratica que a gente vai aprender. Mesma coisa um bolo, né? Se a gente for pegar exemplos diversos aí. Você vai fazer um bolo. Adianta você precisa de 2 xícaras de farinha, 3 ovos, tanto de margarina. Tá, e aí, como é que faz? Primeiro bolo que você fizer, de repente, não bater direito, vai ficar solado o bolo, não vai ficar aquele bolo gostoso. Então, você vai treinando. Tem muita gente que faz a mesma receita e o bolo fica diferente dependendo de quem faz. Exatamente. Né? E tem muita gente que não dá o pulo do gato, né? O detalhezinho ali. Aquela aí coisa já quer é guardar só para sabotador. si. Pois quer guardar só para si, né? Então, assim, quanto mais a gente pratica aquilo que a gente está aprendendo, melhor a gente vai ficando naquilo que a gente está fazendo. Né? Porque a informação que a informação ela não ser descartada pelo nosso cérebro, virar lixo, a gente precisa o quê? Que aquilo se torne útil e relevante. Porque se não for importante para o nosso cérebro, ele simplesmente joga fora. Entendeu? Ao invés de transformar isso em memória de longo prazo. Porque ele vai entender que não tem relevância. Porque a gente não deu importância para aquilo ali. Então, o aprendizado é o quê? Repetição, 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 até aquilo virar automático. Quando você automatiza um aprendizado, aquilo já está no sangue, que nem a gente costuma dizer, né? Agora, virou informação, virou aprendizado, né? E, ok, está armazenado lá. E aí, como é que o cérebro, isso é curiosidade minha, o que acontece com o cérebro quando alguém pergunta algo para a gente? Então, quando alguém pergunta alguma coisa, o nosso cérebro ele vai lá no nosso arquivinho de memória e vai vasculhar as informações que a gente tem para processar aquilo, né? Aquilo que foi colocado e aí ver se é algo que já existe. Se é uma informação que você já tem, um conhecimento que você já tem, você vai retornar para a pessoa a resposta daquela pergunta. Se é uma informação que você não tem sobre a pergunta que você fez, o certo seria o quê? Você falar, eu não sei. Mas tem muita gente que fica com vergonha de falar, eu não sei te responder isso, e vai fazer um apanhado de tudo que tem ali, das informações, e vai tentar te responder alguma coisa. É o famoso... Se você também... Vai, continua. Você também não sabe, né? Se você está perguntando de curiosidade também não sabe a resposta, o que eu falar você vai acreditar. Né? Então, quando tem aquelas perguntas capciosas... Caô, né? Ninguém sabe nada, tá todo mundo dando olho, opinião furada. Sim. E aí tem também aquelas perguntas capciosas, né? Que às vezes a gente percebe que aluno faz, isso acontece às vezes em sala de aula, né? O aluno sabe, tem o conhecimento, mas joga aquela pergunta ali para te testar, para ver se você sabe.
Para derrubar o né? professor. Não está na pauta, Exatamente. não está na pauta, ele vem ele. Então, o ideal seria o quê? Se a gente não sabe, a gente ter a humildade de falar, eu não sei. Mas, lógico, se está dando aula sobre uma matéria e não sabe aquela matéria, também é complicado. Mas, enfim, a informação ela vai estar ali, né, dentro na nossa memória, e se a gente tem o conhecimento, a gente vai acessar essa informação e vai retornar. E aí, se a gente não sabe, vai processar de alguma outra forma. E quando o cérebro precisa se concentrar para buscar essas informações para criar uma resposta, você percebe que o aprendizado se torna ainda mais poderoso. Por quê? Porque a memória ela vai ser ainda mais reforçada e consolidada quando você busca essa informação e esse aprendizado. Então, faz mais sentido para você. Tipo, desculpa a vergonha que eu passei. Eu vou pesquisar isso para trazer essa informação para você. Eu duvido que o professor não fique louco, não acabe a aula, ele vai para a sala de professores para ficar procurando aquele negócio. Exato. E escora até o aluno no intervalo. Olha aqui, eu descobri aqui a resposta. Uhum. Né? Porque acabou constrangido, né? Uhum. Acho que todo mundo, né? Meu professor, o exemplo do professor é menor, né? Mas acho que isso é com todo mundo. Mas a gente tem que saber também que a gente não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo, entendeu? E às vezes dá branco também. Às vezes você até tem um conhecimento, mas você não lembra ali na hora a resposta. Então, falar assim, peraí, agora não está me vindo na cabeça, me deu branco. Daqui a pouco, quando você relaxa, ou se você não sabe, vai pesquisar e vai aprender. Você vai botar muito mais atenção naquilo ali. O famoso branco, tem alguma explicação para o famoso branco? Ou É seja, o ansiedade. cérebro realmente perdeu o caminho? Tipo, cara, eu não sei que caminho, onde é que está isso. Eu sei que tem essa resposta aqui, mas eu não sei o caminho mais. Como é que é isso? O famoso branco é justamente o estresse, é o nervosismo. Quando a gente está a memória, ela fica aqui, né, toda armazenada na nossa parte frontal do cérebro. Quando a gente está estressado, está nervoso, está ansioso, o organismo ele interpreta o quê? Está sendo ameaçado. Se ele está sendo ameaçado, é luta ou fuga. Ou você vai lutar ou você vai fugir. Ele vai reagir em relação àquilo que ele interpretou como estresse, um evento estressante. E com isso aí, o que acontece? É liberado cortisol no nosso organismo, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele faz o quê? É como se ele levantasse um paredão na nossa área racional. Por quê? Porque você não tem que pensar se um leão está na tua frente, o que você vai fazer? Você vai parar para pensar e porra, você morre, né? Vai ser atacado por ele. Então, é teu instinto entra em ação. Entendeu? E no nosso instinto não fica a memória racional. Não, a razão não está ali. Você vai, a partir de uma experiência de aprendizado, você vai agir. Se teu comportamento tem uma tendência maior para atacar, você vai lutar. Se você tem uma tendência maior a fugir, você vai recuar. Que aí vai muito de pessoa para pessoa. As pessoas que são mais agressivas, né, mais atiradas, geralmente em situação de estresse, vão ser aquelas que vai partir para cima. Entendeu? As pessoas que são mais na delas, mais retraídas, numa situação dessa de estresse, o que vai acontecer? Ela vai se recolher. Então, o branco é justamente isso. Numa situação de estresse muito grande, você não consegue acessar ali a informação. Por quê? Porque o cortisol te impede de acessar. Porque o teu cérebro está preocupado em quê? Em te defender e te proteger. Não falei que ele é burro? Ele não sabe, né? Que está ali numa situação de prova que não está sendo ameaçado. Mas a interpretação que você fez, o medo de reprovar, o medo de tirar uma nota ruim, se né, não se sair bem, que justificativa você vai dar para o teu pai, né, para o teu parceiro, o que vão pensar se você não tirar uma boa nota, entendeu? Então, tudo isso vai sendo processado e você vai lembrar da resposta da questão? Não lembra. Muita gente empaca bloqueia nas provas, mesmo. né?
por causa disso. Sim, com certeza. E falando em prova, né, acho que fica até a pergunta, o que você indicaria, falando até dessa situação que você está falando em especial, o que você indicaria para as pessoas que estão estudando aí para concurso ou para o Enem, por exemplo? Então, é buscar provas antigas sobre aquele assunto, né, que você está estudando e resolver as questões. Por quê? Porque se a gente vai, aquilo que a gente falou, é praticar. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai fazer. Então, é abrir uma pasta no computador mesmo, com os temas que você está estudando, guardar ali as provas e de tempo em tempo você ir fazendo aquelas questões novamente. Porque quanto mais você vai exercitando, você vai repetindo aquilo ali, vai ficando mais fácil. Na próxima vez que você vai ver aquela questão, você vai se lembrar que aquilo você já tinha visto. Se você acertou a resposta, provavelmente você acerta novamente. E se você errar a questão, o que você precisa fazer? Entender que você precisa estudar mais sobre aquele assunto. Por quê? Porque não registrou, não fixou ainda, não virou memória de longo prazo. Então, é praticar mesmo. Né? O aprendizado é repetição. Repetição. Não tem jeito, não tem como correr. Agora, se você, aquilo que eu falei, quanto mais emoção positiva você coloca, melhor você aprende, mais rápido vira uma memória de longo prazo. Por isso que tem tantas pessoas, às vezes, em cursinho, que criam musiquinhas, que fazem piadinha, fazem coisas assim para ser descontraído, porque são coisas que o nosso cérebro se encanta muito, né? É a melodia, a música e brincadeira. Entendeu? São coisas que engajam a atenção. E aí você vai fixar. Aqueles aulões, né? Sim. Não, em todos os tipos de cursinho, né? Não só para Enem, mas para concurso público, para tudo. Né? O concurso público é um pouco mais engessado, né? Mas dependendo dos cursos aí, como são os cursos mais concorridos, as academias de concurso, aí, as empresas aí que fazem esse tipo de serviço, têm criado bastante opções, né? Sim, sim. Agora, você sugeriu também para a gente pensar, né, nesses objetivos, né? Em objetivos, o que esses estudos vão nos ajudar a alcançar. Né? Por que é mais interessante usar esse tipo de técnica para o cérebro? Então, se você estuda qualquer coisa sem um objetivo do para que está estudando, e é muito importante estar claro o para que, a gente não tem que pensar no porquê eu estou estudando. Né? Quando a gente fala o porquê, subentende-se que existe uma resposta pronta, e nem sempre existe uma resposta pronta. Mas se você sabe o para que você está estudando, você vai ter muito mais facilidade para não se distrair e não se perder do seu objetivo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um objetivo, porque você sabe para que você está estudando. É como se você falasse para o seu cérebro: atenção, isso é muito importante para a minha vida. Então, o que vai acontecer? Sua concentração vem. Porque o cérebro, ele leva mesmo ao pé da letra aquilo que você coloca para ele. Então, se você está colocando para o teu cérebro que aquilo faz sentido para você, porque existe um para que você está estudando, ou seja, um objetivo, ele vai engajar a atenção naquilo ali. Certo, certo. Agora eu vou te falar que muitas vezes a gente olha a quantidade de material, de conteúdo que a gente tem que estudar e dá aquela desanimada ali, né? É complicado. Eu vou dizer, dá vontade de parar tudo antes de começar, quer dizer, nem começar. Sim. Olha tudo, tem que estudar. Como que a gente faz para facilitar a nossa vida e conseguir estudar quando a gente vê esse tipo de coisa, assim, o conteúdo para cada um para estudar, e começar a estudar, o que a gente faz para poder facilitar a nossa vida? Então, tudo que é muito, né, e muito não prazeroso, digamos assim, o nosso cérebro interpreta o quê? Vai dar trabalho. E como eu já falei várias vezes também, nosso cérebro não gosta de ter trabalho, ele gosta de facilidade. Então, a gente tem que dar meio que uma enganadinha, né, no nosso cérebro, fazendo o quê? Dividir o conteúdo de estudo em pequenas metas.
Assim você vai ter maior engajamento, porque também vai estar dando mais, porque vai dar uma informação para o seu cérebro que aquilo não é pesado, que é tranquilo. Porque se você tem um livro inteiro para ler, teu cérebro vai entender o quê? Meu Deus do céu, quanto tempo eu vou levar para ler esse livro todo? Agora, eu tenho aqui um capítulo de 5 páginas para ler, não é muito mais fácil? 5 páginas eu leio rapidinho, do que você falar, ler 400 páginas. É desesperador. Então, se você divide em pequenas etapas o que você está estudando, em pequenas metas, te facilita muito. Existe uma técnica de estudo também, algumas pessoas conhecem, mas nem todo mundo conhece, chamada de Pomodoro, né? É uma técnica usada para gestão de tempo e muito efetiva para o aumento de produtividade, para onde você consegue excelentes resultados com essa técnica. E como é que ela funciona? É de você estudar 25 minutos, você faz uma pausa de 5, estuda 25 minutos, pausa de 5, e aí após 4 ciclos de 25 minutos, você faz uma pausa de 15 a 20 minutos. O que isso faz, né? De que forma o teu cérebro interpreta isso aí? 25 minutos é tranquilinho estudar 25 minutos, passa rapidinho. Quando você faz a pausa de 5 minutos, e aí essa pausa, né, a gente até falou no último reprogramando, de fazer uma coisa completamente diferente do que você estava fazendo, é como se você pegasse um fôlego, né, dessa aquela respirada, refrescou, e aí volta. 25 minutos é mais rápido, é rapidinho também, é tranquilinho. Quando você viu aí, você estudou quase 1h30. Né? E passou assim rapidinho. E aí você se premia dando uma pausa maior de 15 a 20 minutos. Agora a gente precisa também, bota lá no reloginho para despertar, porque senão você começa a zapear a rede social, daqui a pouco você está 1 hora lá e perdeu o timing também. Né? Ou fez 20 minutos estudando e mais 20 no Zap. Aí quando tu volta... Exatamente, né? E aí a gente faz essa pausa maior, recomeça o ciclo novamente. Agora, tem pessoas que, de repente, dependendo do que você esteja estudando, você precisa de um pouco mais de 25 minutos, né? Por 25 minutos não vai dar para você fechar ali o conteúdo e vai perder ali o ciclo ali, né? Do engajamento que você está estudando. E aí você pode definir blocos de 50 ou 60 minutos com pausa de 20 minutos. Ou 45 minutos estudando com pausa de 10 a 15 minutos. O que a gente vê muito as escolas fazendo, né? As aulas têm 50 minutos, aí você tem um intervalinho ali de 5, 10 minutos, entra um outro professor na sala de aula e aí recomeça a aula. E aí sempre quando você vai recomeçar, o ideal é você buscar uma matéria diferente. Ou até a mesma matéria, mas fazendo o quê? Exercício. Ou saiu da leitura, vai para uma videoaula. Então, você vai pegando coisas diferentes para fazer, teu cérebro vai continuar sempre ali atento àquilo que você está fazendo, não fica cansativo, não fica só lendo o tempo todo, que acaba realmente sendo muito cansativo e muito pesado. E aí o estudo fica leve. Essa técnica do Pomodoro, né, quando você estuda em pequenos blocos, com uma pausa, vai te ajudar a assimilar muito mais. Até porque se você fica, né, como eu falei, muitas horas estudando, o teu cérebro se cansa. E aí que chega uma hora que você está lendo ali, vai ter que ler de novo, porque você não prestou atenção mais, não assimilou aquele conteúdo de forma assertiva e com qualidade, né? E aí a gente precisa entender que para o cérebro, menos é mais. Não é a quantidade que vai fazer sentido para ele, né? Mas é a qualidade que vai ser muito importante. O como você está estudando. Certo. É bom que se você estudar certo, você economiza também o tempo, né? Vai fazer certo uma vez só. A questão da produtividade, né? Eu acho que de repente você podia, a gente tinha falado de um gráficozinho, né? Do que é urgente, não é urgente, importante, sim. Né? E não importante lá no outro reprogramando. De repente podia colocar, disponibilizar para o pessoal nesse também,
para eles entenderem, aprender a separar também, né? O que é relevante realmente e o que a gente precisa começar a botar de lado para conseguir realmente o desempenho que tanto querem com a questão do estudo, né? Para chegar no objetivo. Está separado já. Amanhã já vai para o ar esse material. Uhum. Amanhã não, perdão, no próximo programa. Sim. Já vai para o ar e eu vou botar esse aí também. Nesse programa também. Nesse episódio também. Então, ok. Já entendemos um pouco mais de técnicas para nos facilitar a vida. E aí você falou uma outra parte também que é importante e que agora está tão um pouco prejudicada por causa da pandemia, que é a atividade física, né? Fazer atividade física faz bem para o aprendizado. E aí? Qual tipo de atividade? Qual atividade física você recomenda que a gente faça? Então, para o aprendizado, a atividade física ideal é a atividade aeróbica, aquela que faz você suar a camisa. Né? Essa é importante, porque você ficar na academia levantando peso, né? Você vai fortalecer músculo. É importante? Você precisa de fortalecimento de músculo também. Mas o que vai fortalecer, né? O nosso cérebro, melhorar a qualidade do nosso aprendizado, é justamente essa que a gente soa a camisa. Por que isso? Porque quando a gente está fazendo uma atividade aeróbica, né, com uma agitação, um esforço maior no sentido de movimentar, estimular mais o coração, suar e tudo mais, você diminui a tensão do seu estresse, porque quando você está ali, né, fazendo o exercício, está jogando para fora tudo aquilo que está te sufocando. Então, uma caminhada, quando você corre, quando você anda de bicicleta, e cada um vai buscar atividade, né, mais